Fazendeiro cruel queria matar o touro, mas ele salva a menina de águia faminta. Naquela fazenda esquecida, o céu era um manto pesado, e a poeira dançava como assombrações sob o sol escaldante. O fazendeiro Bruno era temido em toda a região. Conhecido por sua crueldade, ele não hesitava em sacrificar qualquer um que ameaçasse seu poder. No centro dessa brutalidade estava um touro majestoso, chamado Tormenta, o símbolo da resistência dos trabalhadores. Enquanto muitos temiam por suas vidas, a coragem de Clara, filha de um trabalhador da fazenda, brilhava em meio à escuridão. Clara tinha um segredo. Desde pequena, podia se comunicar com os animais. Em momentos de angústia, a conexão que ela tinha com Tormenta cresceu. Hoje, tudo parecia mais tenso. Uma águia faminta voava rente à terra, suas garras afiadas reluzindo ameaçadoramente. Clara viu a sombra da águia se aproximando, e seu coração acelerou. Sabia que o fazendeiro não a ouviria, mas tinha que tentar. "Bruno!" ela gritou, correndo para se colocar à frente dele. "A águia, ela está se aproximando. Tormenta corre perigo." Ele a encarou, seus olhos frios como aço. "Parece que a menina está sonhando demais. Eu tenho mais o que fazer do que ouvir suas fantasias." E virou-se, ignorando suas súplicas. Ele estava prestes a sacrificar o touro, um plano frio e calculado que não admitia falhas. A tristeza apertou a garganta de Clara. Ela sentiu Tormenta, mais do que um animal, mas como um amigo leal. Com suas mãos trêmulas, Clara se aproximou do touro, que a olhou com olhos profundos e sábios. Em um instante mágico, a conexão entre eles floresceu. Tormenta lhe falou, não em palavras, mas através de sentimentos. Medo, dor e, acima de tudo, a necessidade urgente de luta. Enquanto isso, a águia girava em círculos, a cada instante se tornando mais audaciosa. Clara sabia que algo precisava ser feito. A atmosfera carregada de tensão a envolvia e o pavor a espreitava. Decidida, ela correu ao local onde o abate aconteceria, seu coração pulsando forte. Cada passo era um grito interno pela liberdade. O fazendeiro já havia preparado a linha de confronto. Ele estava prestes a cravar a faca no coração de Tormenta, quando Clara irrompeu no local. A águia, com um olhar faminto, desceu velozmente, como uma flecha de morte. Bruno, tomado pela fúria e pela incredulidade, viu-se confrontado por uma cena que desafiaria sua moral. "Pare, não faça isso!" Clara gritou entre lágrimas e medos. Mas o fazendeiro se virou, sua determinação não abalada. O rugido de Tormenta ecoou pela fazenda, um chamado à luta pela vida. A águia, agora a poucos metros, mirou o touro e a situação atingiu um clímax explosivo. Bruno hesitou, um momento que pareceu eterno. Clara se colocou entre o touro e a águia, decidida a proteger Tormenta. "Se você não parar, perderá algo muito mais valioso do que essa vida." A voz da jovem ecoou no ar, e isso fez Bruno parar por um breve momento. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu que o tempo parou. O olhar de Bruno, fixo como um bloco de pedra, se alternava entre a menininha corajosa à sua frente e o touro que rugia atrás dela. O silêncio envolveu a cena, como se a natureza estivesse esperando pela próxima jogada. Se você não parar, perderá algo muito mais valioso do que essa vida. A frase dela reverberou no ar, e por um momento ele hesitou. Estava prestes a mudar tudo. Mas então algo inesperado aconteceu. Um grito faminto ecoou por trás da eira. Um dos trabalhadores da fazenda, Alberto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, chegou correndo, ofegante. Bruno, não, você não sabe o que está prestes a fazer. Ele interrompeu, como se carregasse o peso de segredos muito mais pesados do que qualquer um poderia imaginar. O fazendeiro se virou, a frustração estampada em seu rosto. Você está louco? Eu sempre faço o que quero. Não vou ouvir você agora. A raiva de Bruno rugiu. Mas Alberto não estava ali por um simples desafio. Sua expressão trazia um terror profundo. Clara, você precisa saber sobre Tormenta. Alberto ofegou e o mundo pareceu parar novamente, como se todos tivessem escutado um sussurro sombrio. O touro não é o que parece. Ele não é só um animal. Ele é a razão pela qual tudo isso aconteceu. A confusão tomou conta de Clara. O que você quer dizer? Que razão? O que significa isso? A menina estava em choque. O medo de perder Tormenta misturou-se com uma nova treva que parecia assombrar a fazenda. Ele é o espírito dos trabalhadores, a energia de todos que lutaram aqui. Ele não pode morrer. Se isso acontecer, perderemos a nossa chance de liberdade. As palavras de Alberto flutuaram no ar, pesadas e geladas. Clara olhou para o touro e viu os olhos antigos e sábios, agora vazios de medo, mas cheios de algo que ela não conseguia identificar. Bruno, agora furioso e inseguro, empunhou a faca com mais força. Chega! Eu não vou ficar aqui ouvindo besteiras de um traidor. Esse touro vai morrer. Um brilho ofuscante se rompeu em torno de Tormenta, como se uma aurora boreal tivesse se instalado no meio da fazenda. E então, um grito aterrorizante estourou da garganta de Bruno, que caiu de joelhos, a faca escapando de suas mãos. Clara, paralisada, assistiu enquanto o fazendeiro parecia ser envolvido por uma força invisível, uma presença que transformava sua crueldade em pavor. Ele não pode morrer, Bruno. Você não pode. Clara sentiu a energia pulsando ao seu redor. Fazia-se clara a verdade que antes não queria ver. Tormenta, em sua resistência, começava a despertar algo dentro daquelas paredes sujas e esquecidas. Os trabalhadores em volta, assim como Clara, estavam atordoados. Murmúrios e detalhes assumiam forma. O horror de cada um começava a se unir à magia do momento. E no meio de tudo isso, o próprio coração da fazenda parecia ter sido despertado. A ligação de Clara com Tormenta fez florescer uma nova realidade. A luta estava apenas começando. Bruno, ainda prostrado, olhou para a jovem com uma expressão de desespero e, ao mesmo tempo, revelação. O que você fez, Clara? As palavras dele eram mais uma pergunta que um desafio. Clara, com o coração acelerado, respirou fundo. Ela agora compreendia que tinha um papel muito maior naquilo tudo. Era mais do que preservar Tormenta. Era o início de uma batalha que mudaria seus destinos. O que havia acontecido na fazenda era só um eco de algo que estava por vir. Enquanto olhava para Bruno e a agonia refletida em seu olhar, ela se perguntou: seria ele o verdadeiro vilão ou a vítima de algo muito maior que todos eles? Clara, ainda ofegante, olhou para Bruno com intensidade. O silêncio pairava, denso como nuvens prestes a despejar uma tempestade. O fazendeiro,
em um misto de raiva e confusão, encarava a cena como se ela fosse um pesadelo do qual não conseguia acordar. O rugido de Tormenta ainda ecoava no ar, mas a tensão crescente entre todos os presentes era palpável. Então, Clara sentiu um frio na espinha quando uma sombra passou sobre ela. Olhou para cima e viu a águia despencando em direção ao chão, como uma lâmina afiada cortando o ar. Porém, não era a águia que a assustava. Era a transformação que se desenrolava à sua frente. A luz cintilante em torno de Tormenta começou a se intensificar, e num piscar de olhos, a figura do touro se dissolveu em milhares de partículas luminosas. Os olhares dos trabalhadores se voltaram para o campo iluminado. Claro que Clara presenciava a cena com incredulidade. O que estava acontecendo? E se Tormenta não fosse um simples touro, como Alberto tinha insinuado, mas com um sentido muito mais profundo? O turbilhão de perguntas girava na mente da jovem. Sem aviso, as partículas de luz se juntaram e formaram uma imagem nova. Uma mulher alta e forte apareceu diante deles. Suas feições eram familiares, e um grito silencioso ecoou na mente de Clara. Era a mãe dela, desaparecida há anos. Mãe? O nome escapuliu de seus lábios, um sussurro de espanto. Clara. A voz dela soava distante, mas carregada de poder. Você não entende. O sobrenatural vive entre nós. Tormenta não é o que parecia, e você é a chave. Bruno, ainda ajoelhado, agora transparecia dúvida misturada a medo. O que você está dizendo? Ele buscou refúgio na lógica, mas a realidade esvaecia diante dos olhos. A atmosfera carregava uma energia sobrenatural. Tormenta é mais do que força bruta. Ele é a alma de cada trabalhador que lutou nesta fazenda. Ela fez uma pausa, seus olhos ardendo com sabedoria antiga. E Clara, você carrega o mesmo fogo. As palavras pairavam no ar, e uma onda de terror tomou conta de todos. O que isso significava? Clara olhou para sua mãe, transbordando em uma mistura responsável e esperançosa. E então a revelação seguinte a atingiu como um golpe. Você não é apenas filha de um trabalhador. Você é a descendente de uma linhagem que protegia esta terra. A força que está despertando é parte de você. As mãos de Clara tremiam. Todo o sofrimento e o orgulho dos seus antepassados pesavam sobre seus ombros. E naquele instante, ela percebeu que cada lágrima que havia derramado pela ausência dos pais se transformava em um combustível para a luta. Mas antes que pudesse elaborar seus pensamentos, a águia, ainda voando, virou-se em direção a Bruno. É você quem precisa decidir. A mulher conseguiu expressar a verdade, e a luz pulsou ao redor. Escolha, Bruno. A força dos opressores ou a liberdade dos oprimidos. E nesse momento o inesperado aconteceu. Miguel, o irmão mais velho de Clara, apareceu correndo do campo, ofegante e desorientado. Pare! Pare isso agora! Ele bradou, os olhos arregalados ao ver o que estava acontecendo. A conexão familiar estava prestes a ser quebrada. Clara estava prestes a descobrir segredos sombrios que podiam mudar tudo. Clara, você não sabe quem é o verdadeiro traidor aqui. Miguel interrompeu, e a verdade em sua voz fez com que todos parassem para escutar. A pressão aumentou. O que quer que ele revelasse poderia despedaçar a base da confiança que havia entre eles. A multidão aguardava a próxima peça desse quebra-cabeça mortal, e Clara ficou em choque, temendo o que estava prestes a ser revelado. O ar se tornava mais carregado com cada respiração. O destino de todos estava em jogo, e dentro dela um grito crescia.
Quem era realmente seu aliado e quem era inimigo. O peso da história começava a ser sentido, e a batalha apenas começava. Clara ficou paralisada. A revelação de Miguel ecoou nos ouvidos de todos como um trovão que rompe o silêncio de uma tempestade. Ele impediu que a corrente de emoção crescesse. A tensão no ar se tornara uma corda esticada, prestes a romper. O que você quer dizer, Miguel? Ela sentiu o coração em frangalhos, a ânsia de entender dançando em sua mente. Como assim, verdadeiro traidor? Os olhos de Miguel, cheios de uma intensidade que Clara nunca havia visto, eram como portais para um pesadelo ao qual ele parecia ter acesso. Eu não posso mais esconder. A verdade é mais cruel do que você imagina. Ele respirou fundo, buscando coragem, mas suas mãos tremiam, demonstrando a gravidade de suas palavras. A fazenda não é apenas um lugar de trabalho. É um campo de batalhas antigas. O que seu pai fez, Clara, o que todos aqui fizeram, foi manter a linhagem viva. Os que se opõem, como Bruno, fazem parte de uma maldição que assola esta terra há gerações. A revelação finalizou com um peso quase palpável. Silêncio. A multidão prendeu a respiração. Até mesmo Tormenta, agora invisível em sua essência mágica, parecia aguardar a continuação dessa narrativa sombria. E o que isso tem a ver com você, Miguel? As palavras saíram numa súplica. Clara estava sem chão. Cada frase deixava um gosto amargo na boca. Você. O rosto dele se contorceu em dor, como se a verdade estivesse cortando sua alma. Eu sou filho de Bruno. Ele proferiu, e o choque foi como um soco no estômago. Os murmúrios misturados com a incredulidade preencheram o ar. Clara mal conseguiu processar. Você o quê? Sim, Miguel gritou, sua frustração transformando-se em desespero. Eu sou o irmão que Bruno perdeu. E por muito tempo, acreditei que a maneira de manter a fazenda viva era seguir com ele, mesmo que isso significasse não honrar minha verdadeira linhagem. Os olhos de Bruno se arregalaram, um vislumbre de compaixão e raiva misturado em seu olhar. Você, impossível. Eu nunca. O que você está dizendo? O fazendeiro parecia vacilar, como se suas certezas estivessem despedaçando-se ao seu redor. Clara, você precisa entender. Miguel passou a mão pelo cabelo, visivelmente abalado. Fui criado para acreditar que meu pai era o herói, mas a liberdade se escondeu em cada lágrima daqueles que você conhece. O verdadeiro traidor não sou eu, e muito menos você. É Bruno. Ele é quem nos aprisionou, que deixou a crueldade vazar a cada golpe em Tormenta. Clara não sabia o que pensar. Seu mundo, que já girava em torno da coragem e da liberdade, se transformava em um labirinto perturbador. O que era verdade agora? Se Miguel era filho de Bruno, o que significava a conexão com sua própria mãe, a mulher que agora aparecia como um espírito? Ela resolveu perguntar, a voz falha. O que aconteceu com ela, Miguel? O que Bruno fez? A expressão de Miguel endureceu, e o ambiente parecia carregar um peso ainda maior. Ela se opôs a ele, e ele nunca admitiu que uma mulher poderia desafiar sua autoridade. O que você precisa saber, Clara, é que quando a verdade é enterrada, ela retorna como um monstro. Nesse instante, a águia, que pairava na escuridão, cortou os céus, seu grito ecoando como o chamado de um destino, não de um simples animal, mas uma mensagem de alerta. Todos olharam para o céu, a sombra se agigantava. Uma tempestade de nuvens pesadas se formava, carregando a eletricidade no ar. Clara sentia a adrenalina inundar suas veias, mas também um horror imenso. O que isso significava para eles, para cada trabalhador? O coração de Clara pulsava com um ritmo desconhecido.
Se tudo que ela acreditou até então estava completamente errado, o que mais poderia ser revelado? Se não fizermos algo agora, perderemos todos nós. O que quer que se aproximava com a tempestade, Clara sabia que a verdade era apenas o começo de uma luta maior. A história da fazenda was apenas um reflexo de algo mais p. O futuro parecia opaco, como um abismo que se abria debaixo dos pés. O destino de cada um deles estava se entrelaçando em um tecido de traições e lealdades deformadas. O verdadeiro caminho que deveriam percorrer estava prestes a ser revelado, mas a garantia de que poderiam suportar a tempestade ainda era uma questão perturbadora. Com um estrondo forte, um raio cruzou o céu, iluminando os rostos tumultuados de todos ali, solidificando a certeza de que a batalha estava apenas começando. Clara ficou paralisada. A revelação de Miguel ecoou nos ouvidos de todos, como um trovão na tempestade que se formava. A tensão era palpável, e todos seguravam a respiração, esperando o que mais poderia surgir daquela verdade devastadora. "Você é filho de Bruno?" A pergunta escapuliu da boca de Clara. Sua voz quase um sussurro. Miguel estava pálido, os olhos arregalados, em uma mistura de tristeza e raiva. "Sim, e por muito tempo eu não soube quem eu realmente sou." As palavras dele quebraram o silêncio, e a multidão ao redor começou a murmurar, confusa e alarmada. O olhar de Bruno passou de perplexidade para fúria. "Você é um traidor!" ele gritou. "Não pode se unir a eles, meu filho!" O fazendeiro parecia perder o controle, os músculos tensos, a raiva pulsando em seu rosto. Miguel deu um passo à frente, o corpo tremendo, mas sua determinação não vacilava. "Eu não sou mais seu. A pressão e a dor que você proporcionou, não posso mais ser parte disso." O desespero em sua voz era tanto quanto a coragem. A tempestade se intensificava no céu, as nuvens pesadas lançando sombras sobre todos ali. O rugido distante de um trovão ecoou, como um aviso da natureza. "Chega!" Clara gritou, sua voz cortando através da confusão. "Miguel, precisamos nos unir. O que está acontecendo aqui é maior do que nós." Mas sua solicitação foi respondida com uma explosão de luz que a deixou sem ar. Nesse momento, a figura de sua mãe se tornou mais clara, quase como uma visão etérea. "Clara, confia em seu irmão." A voz dela ecoou, soando como um eco de um passado que Clara mais desejava entender. E, em um movimento inesperado, a águia deu uma volta sobre eles, batendo as asas, como se estivesse tentando alertá-los. Mas ao invés de liberdade, a sensação que pairava era de um poder maligno que começava a emergir. Então, sem aviso, o chão sob eles começou a tremer, e uma fenda se abriu na terra, lançando poeira e destroços para o ar. Clara não conseguia acreditar no que estava acontecendo. As pessoas gritavam, correndo para longe da fenda que se expandia, mas Clara permaneceu imóvel, o olhar fixo em Miguel. Ele, agora, parecia ciente de algo muito maior. Uma claridade surgiu em seus olhos, um brilho que Clara também reconheceu. "É a maldição. Precisamos fechá-la. Tormenta, ele é a chave." Imediatamente, Clara sentiu a energia pulsando ao seu redor. A conexão com a terra, a magia, ficava forte dentro dela. Mas antes que pudesse pensar em algum plano, uma sombra se projetou sobre eles. A águia, com suas garras afiadas, parecia perder o controle, mergulhando em direção ao chão, no mesmo instante em que a fenda se alargava. "Clara, cuidado!" Miguel gritou, e enquanto ela olhava para cima em pânico, as aves que antes eram símbolos de liberdade, agora se tornavam presas do caos. O que estava acontecendo?
o que tudo isso significava. E então a sombra tomou forma, e em um movimento dramático, a águia atingiu o chão, transformando-se em uma figura humanoide, revelando uma mulher com cabelos longos e uma expressão furiosa. Chegou a hora de decidir. Vocês estão todos enredados em uma mentira, ela falou, e as palavras pareciam fazer a terra tremer ainda mais. Eu sou a guardiã deste lugar, e vocês precisam encarar a verdade que escapou de suas mentes. O ar estava carregado de tensão. Clara sentiu a urgência aumentando. E o que é essa verdade? Miguel perguntou, seu tom desafiador misturado com medo. A voz da mulher ecoou como um trovão. Vocês têm mais sangue do que imaginam. Clara, você é descendente, mas não apenas de trabalhadores. Você é filha de uma linhagem que não aceitou a opressão. E Miguel, seu pai não é apenas Bruno, mas também o responsável por manter a verdade escondida por gerações. O choque tomou conta do grupo, e o silêncio foi ensurdecedor. Clara sentiu a cabeça rodar, as palavras dela penetrando como um punhal. As cores pareceram desvanecer, e a fissura na terra continuava a crescer. O que tudo isso significava? O passado estava desmoronando, revelando verdades que Clara nunca desejou saber. Precisamos agir agora, a mulher gritou, enquanto a tempestade rugia mais forte. E no meio daquela confusão, um chamado ecoou na mente de Clara, um eco de seu próprio coração. A luta não é só pela liberdade, mas pela verdade que deve ser reivindicada. O chão tectônico se distendia, e Clara olhou para Miguel, seus olhos refletindo uma esperança agonizante. Mas uma nova incerteza brotou em seu coração. E enquanto a tempestade se intensificava, ela percebeu que no centro de tudo havia um segredo ainda mais profundo a ser revelado. Uma verdade sombria que poderia destruí-los ou libertá-los. Clara estava em choque. As palavras da guardiã ecoavam, mas sentia que uma profundidade ainda maior estava se formando. Uma verdade prestes a ser desvelada. O vento assobiava, carregando a eletricidade da tempestade, enquanto a fenda na terra se alargava. A luz dançava ao redor, misturando força e desespero, e naquele momento a figura da mulher se tornava mais clara. Clara estava prestes a entender o que realmente significava ser a descendente de uma linhagem tão poderosa. Clara, escute! A mãe de Clara, agora resplandecente em sua forma espiritual, gritou a si. O destino de todos se entrelaça. A linhagem depende de vocês. Miguel, ainda chocado, virou-se para Bruno, uma expressão angustiada em seu rosto. Você precisa parar com isso. Você não percebe que estamos todos juntos nessa? O que você fez ao longo dos anos só trouxe dor. Mas Bruno estava tomado por uma raiva agonizante. A verdade o ferindo mais do que qualquer faca. Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. Vocês não entendem. Eu fiz tudo isso para proteger a fazenda, para manter o legado. E a tempestade se intensificava, relâmpagos cortando o céu pesado. Clara olhou para Miguel, seu coração palpitando. Uma sensação de urgência tomou conta dela. Precisamos unir nossas forças, senão tudo estará perdido. Mas antes que pudessem formular um plano, a águia, agora transformada, soltou um grito agudo, cortando o céu e chamando todos a olharem para cima uma vez mais. E então, com um movimento brusco, ela desceu e pousou entre Clara e Bruno. Não! A guardiã gritou. Mas a águia, agora um símbolo de poder e resistência, pareceu perder o controle. Em uma explosão de luz e sombra, a mulher se transformou novamente, agora em um ser desconhecido. A figura se moldou, revelando não apenas um símbolo de liberdade,
mas uma tronco familiar que havia sido perdido por anos. Eu sou Dalila, ela pronunciou, a voz firme, mas suave. A verdadeira alma da fazenda, a que você esqueceu, Bruno. A verdadeira razão da sua maldição. O impacto das palavras foi como um golpe. Bruno ficou paralisado, seus olhos arregalados em incredulidade. Dalila, mas você está morta! Ele balbuciou, como se a própria realidade estivesse se desmoronando. Eu fui o que sua ganância destruiu, mas eu não parti sem deixar uma semente. Clara, você deve reivindicar seu legado. Miguel, você precisa se lembrar de quem você é. Cada sílaba parecia ressoar, sendo absorvida pela terra que implorava por redenção. A cena agora estava uma confusão de emoções. Clara sentiu um nó na garganta, o medo misturado com uma nova esperança. Mas como podemos vencer? Isso tudo é muito maior do que nós. Sua voz falhou, a incerteza ameaçando consumi-la. E então, no meio daquela tempestade, uma luz quente começou a brilhar em seu interior. Uma invocação ancestral. Dalila estendeu a mão. Siga sua linhagem. Encare o que foi escondido. Você tem a força, Clara. Você e Miguel são mais poderosos juntos do que jamais poderiam imaginar. Mas enquanto as palavras de Dalila se aprofundavam em Clara, uma sombra se projetou à frente deles, mais escura e mais maligna que tudo o que tinham enfrentado. Era Bruno, transformado pela dor e pela fúria, começando a se elevar do chão como se o poder o consumisse. Não, eu não deixarei que isso aconteça. E com um movimento desesperado, ele sacou uma antiga relíquia que brilhava com uma luz obscura. Eu não sou vilão! Vocês são os que querem destruir tudo o que construí! Um rugido de vento cortou o ar ao seu redor. Clara viu que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. O que realmente significava ser parte dessa linhagem? E como se revelava a verdadeira localização dos laços familiares? O que mais estavam perdendo naquele fogo cruzado? Pare! Clara gritou, sua voz ressoando com mais força. Mas o que estava prestes a acontecer era muito além de qualquer expectativa. E então, numa explosão de luz e trevas, tudo se entrelaçou. A tempestade rugiu, e Clara percebeu que a escolha que estava prestes a fazer poderia destruir ou salvar tudo. O destino estava em suas mãos, mas a verdade que se formava ao redor dela estava prestes a mudar para sempre. E antes que pudesse entender, um batimento forte de um coração ecoou no fundo da terra. A batalha pela liberdade ou pela opressão estava longe de terminar. Clara estava em choque. As palavras da guardiã ecoavam em sua mente, como um trovão que fazia a terra tremer sob seus pés. O medo crescia, esmagando seu coração. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Clara, a mãe dela gritou, sua voz ressoando acima do barulho da tempestade. Você precisa entender a importância do que está acontecendo. Miguel olhou para Bruno. A tensão era palpável. Precisamos parar isso. Precisamos nos unir. Sua voz tremia de urgência. A fenda no chão se alargava, como se a terra estivesse sedenta por liberdade. Bruno estava em uma mistura de raiva e desespero. Não, eu não permitirei que vocês destruam o que construí. Eu sou o verdadeiro guardião aqui. Ele erguia a relíquia antiga, brilhando com uma luz sombria. Guardiões de quê? Clara gritou, a frustração fervendo dentro dela. A tempestade rugia e os raios cortavam o céu. Ela sentia que tudo estava se desmoronando. De uma mentira? De uma maldição? Bruno, chega! Cada palavra era como um golpe. A águia, agora mais uma vez na forma humana, olhou para eles, seu olhar implorando.
Bruno, você não entende que sua própria crueldade está alimentando isso? Você precisa se lembrar. E nesse momento, algo absurdo aconteceu. A luz da relíquia que Bruno segurava começou a brilhar ainda mais intensamente. Clara quis se afastar, mas não conseguia desviar o olhar. O brilho aumentava, quase ofuscante. E então, com um estalo, a relíquia explodiu em uma onda de energia. Um grito de terror ecoou através do ar. Bruno foi lançado para trás, e um burburinho tomou conta do espaço. Todos se voltaram para ele. O que ninguém esperava era que um novo ser emergisse de dentro da explosão. Era uma figura envolta em sombras, um misto de fúria e dor. Clara abriu a boca, mas o que viu a paralisou. Não, a palavra escapuliu de seus lábios. A figura tinha a mesma fisionomia de Bruno, mas estava distorcida, com olhos que brilhavam intensamente. Eu sou a verdadeira essência do legado da fazenda. A voz ressoou como um eco do além. E você, Bruno, é o que eu sempre esperei que fosse. O que eu sempre fui. Um arrepio gelado correu pela espinha de todos. O que você quer dizer? Miguel gaguejou, a expressão mais confusa que assustada. Bruno ficou paralisado, a boca aberta em incredulidade. Você não é apenas filho de Bruno. Você carrega em si a essência dessa terra, a fúria de todos que aqui sofreram. E a sua verdadeira missão é acabar com este ciclo de dor. A voz da sombra era hipnotizante, como uma melodia sombria. A multidão começava a murmurar, vozes se entrelaçando em um coro de dúvidas e medos. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O que estava acontecendo? A própria identidade de Miguel estava sendo questionada. Tudo o que ele acreditou agora se desmoronava. Não! Não pode ser! Seus olhos cheios de desespero. A criatura que saíra da relíquia parecia absorver toda a sua raiva, todo o seu medo. O tempo parou, e a tempestade ao redor parecia se curvar à força daquela nova presença. Você, Bruno, foi o que selou essa maldição. Você é o verdadeiro carrasco. Agora você deve escolher. Permanecer na escuridão ou lutar pela redenção. A sombra avançou e uma onda de energia irrompeu, levando os presentes a uma nova realidade. Clara, Miguel e todos naquele campo estavam em choque. As verdades que acreditaram até então estavam se esvaindo, e a identidade de Bruno agora era mais complexa do que poderiam imaginar. A confiança estava ruindo, e a luta pela liberdade se tornava uma batalha ainda mais pessoal. Escolham seu lado, a sombra sussurrou, como um eco distante. E nesse momento, um calafrio percorreu a multidão, enquanto todos se perguntavam: o que significava realmente estar ao lado do bem ou do mal? A batalha era só o começo, e as consequências da escolha de cada um poderiam ser devastadoras. Clara estava em choque. As palavras da guardiã ecoavam, como um trovão que fazia a terra tremer sob seus pés. O medo crescia, apertando seu coração. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Clara, a mãe dela gritou, sua voz alta acima do barulho da tempestade. Você precisa entender a importância do que está acontecendo. Miguel olhou para Bruno, a tensão visível em seu rosto. Precisamos parar isso. Precisamos nos unir. Sua voz estava cheia de urgência. A fenda no solo parecia ganhar vida, ameaçando engolir tudo. Bruno estava tomado pela fúria e desespero. Não! Eu não vou deixar que vocês destruam o que construí. Eu sou o verdadeiro guardião aqui. Ele segurava a relíquia antiga, que brilhava com uma luz sombria. Guardiões de quê? Clara gritou, a frustração fervendo. De uma mentira? De uma maldição? Bruno, chega! Cada palavra era um corte.
Nesse momento, a águia se transformou novamente, ganhando forma humana, revelando a mulher com uma força ancestral. Eu sou Dalila, disse ela, a verdadeira alma da fazenda. Você não estava pronta para ouvir isso, Bruno, mas a verdade precisa vir à tona. O choque paralisou todos. Bruno ficou em êxtase, a incredulidade em seu olhar. Dalila, mas você está morta! Sua voz tremia como se tudo o que acreditava estivesse desmoronando. Eu não morri. Eu fui aprisionada na sua teia de mentiras. A intensidade nas palavras de Dalila fazia o vento soprar mais forte. E mais, Clara e Miguel, vocês precisam entender, a intensidade de seus laços com a fazenda é a chave que pode libertar todos nós. Bruno, em um frenesi, avançou, a relíquia pulsando. A sua ira parecia um veneno em busca de destruição. Eles não podem fazer isso. Eu sou o herói da minha própria narrativa. Ele gritou, e a energia na sala se tornou elétrica. Mas antes que pudesse atacar, uma onda de luz irrompeu da relíquia. Uma revelação estonteante ocorreu, e então tudo mudou em um instante. A luz envolveu Bruno, e sua forma começou a se contorcer. Não, não, não! Ele choramingou, como se enfrentasse um destino terrível. E em um estalo, a relíquia que ele tinha explodiu. Um feixe ofuscante de energia iluminou a fazenda, e a figura de Bruno desapareceu. Os olhos de todos se arregalaram de medo e espanto. A emissora da força começou a tomar a forma de uma sombra maior. Veia de raiva tomou conta do ar. Eu sou a verdadeira essência do legado da fazenda. A sombra proclamou, com uma voz profunda e ressoante. E Bruno, você foi o que selou essa maldição. Agora você terá que enfrentar o que realmente é. Clara sentiu como se o chão estivesse se dissolvendo sob seus pés. Olhando para Miguel, viu o medo refletido em seu olhar. Ele estava prestes a desmoronar. A revelação sobre as verdades distorcidas de Bruno parecia estar puxando todos para um abismo de incertezas. E antes que pudessem processar, a sombra começou a se mover, cobrindo o campo em um manto escuro. Isso é apenas o começo, a sombra ecoou, antes de ondas de energia a cercarem, fazendo as árvores balançarem como se estivessem em um turbilhão. E então, uma nova energia atingiu Clara. Ela percebeu que as antigas feridas podiam reclamar um poder ancestral. Você não pode ter verdade se não tem coragem para enfrentar o seu passado. Clara gritou, suas palavras ressoando no ar. Se você é a sombra da fazenda, então nós somos a luz. Nesse momento, algo se acendeu dentro dela. As memórias da linhagem correram, uma chama ardente. Uma voz sussurrou em seu coração. Você é forte, Clara. Use isso. Mas à medida que a sombra avançava, uma verdade devastadora começou a se desdobrar. Clara sentiu o nó na garganta. Percebeu que a sombra estava revelando não só o passado de Bruno, mas algo muito mais próximo e íntimo. O que se tornava evidente era que o segredo poderia devastar sua família e o que restava de todos ali. Vocês devem escolher, Clara e Miguel. A sombra vociferou. A luz ou a escuridão? A verdade ou a ilusão? O legado de vocês não está separado. Vocês são filhos de uma linhagem que pode mudar isso tudo. Mas isso exige sacrifício. Um estremecer percorreu a multidão. O que realmente estava em jogo? O que aconteceria se a sombra revelasse tudo? Clara não conseguia encontrar as palavras. O golpe estava prestes a cair, e ela só podia se perguntar: seriam capazes de continuar unidos diante da verdade que estava prestes a ser revelada? Clara estava em choque. As palavras da guardiã ecoavam como um trovão que fazia a terra tremer sob seus pés. O medo crescia, apertando seu coração. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo.
Clara! A mãe dela gritou, sua voz alta acima do barulho da tempestade. Você precisa entender a importância do que está acontecendo. Miguel olhou para Bruno, a tensão visível em seu rosto. Precisamos parar isso. Precisamos nos unir. Sua voz estava cheia de urgência. A fenda no solo parecia ganhar vida, ameaçando engolir tudo. Bruno estava tomado pela fúria e desespero. Não, eu não vou deixar que vocês destruam o que construí. Eu sou o verdadeiro guardião aqui. Ele segurava a relíquia antiga, que brilhava com uma luz sombria. Guardiões de quê? Clara gritou, a frustração fervendo. De uma mentira? De uma maldição? Bruno, chega! Cada palavra cortava como uma faca. Nesse momento, a águia se transformou novamente, ganhando forma humana, revelando a mulher com uma força ancestral. Eu sou Dalila, disse ela, a verdadeira alma da fazenda. Você não estava pronta para ouvir isso, Bruno, mas a verdade precisa vir à tona. O choque paralisou todos. Bruno ficou em êxtase, a incredulidade em seu olhar. Dalila, mas você está morta. Sua voz tremia como se tudo o que acreditava estivesse desmoronando. Eu não morri. Fui aprisionada na sua teia de mentiras. A intensidade nas palavras de Dalila fazia o vento soprar mais forte. E mais, Clara e Miguel, vocês precisam entender. A intensidade de seus laços com a fazenda é a chave que pode libertar todos nós. Nesse instante, um tremor profundo percorreu a terra, como se a própria fazenda respondesse às palavras de Dalila. Clara sentiu a adrenalina subir. Olhando novamente para Miguel, viu o temor refletido em seu olhar e um brilho inconfundível de determinação. Antes que pudesse intervir, a figura de Bruno começou a brilhar intensamente. O ar ficou pesado e um grito ecoou. Bruno se contorcia, lutando contra a luz que o envolvia. Não, não pode estar acontecendo. Sua voz se tornava desespero puro. Então algo inesperado aconteceu. Clara sentiu a força da relíquia pulsar em sua própria pele, como se uma corrente de energia estivesse sendo transferida para ela. E com isso, um raio caiu, iluminando o campo com uma luz tão intensa que cegou a todos por um breve instante. Quando a visão voltou, Clara percebeu que a figura de Bruno não estava mais sozinha. À sua esquerda, uma versão mais jovem e distinta dele surgiu. Era como se o velho e o novo se fundissem. Mãe! Clara exclamou, o coração acelerado. A mulher que olhava de volta para ela tinha a mesma feição que a sua mãe desaparecida. Vivi escondida, longe do olhar desse tirano. As palavras saíram em um sussurro, mas a intensidade impactou todos como um grito. Miguel ficou paralisado. Você está viva? Ele gaguejou, seus olhos arregalados. Sim, e a verdade é mais sombria do que você poderia imaginar, Miguel. Bruno tentou nos separar porque sabe que precisamos juntos. Sua voz era carregada de emoção e dor. Então, com um movimento, Bruno avançou, agora cercado por duas versões de si mesmo, cada uma representando partes de sua alma. Você não pode fazer isso! Eu sou o guardião aqui! Ele gritou, sua raiva ofuscando a sanidade. Você se esqueceu do que importa. Bruno! Dalila proclamou com uma força renovada. Enquanto você lutar contra a verdade, você continuará a ser prisioneiro de suas próprias mentiras. Clara observou, a mente correndo. Uma transformação estava se formando ali, algo que poderia mudar o futuro. Mas no instante em que tudo parecia prestes a se resolver, um tremor ainda mais profundo ocorreu. Foi como se a própria essência da fazenda estivesse despertando, e de repente o chão começou a se romper sob os pés de Bruno e sua versão mais jovem. Não! O que está acontecendo? Ele gritou, enquanto ambos os lados de Bruno se distorciam.
As sombras começaram a cobrir tudo ao seu redor. Clara tentou gritar, mas sua voz não saía. E antes que pudesse processar, a sombra que havia crescido em poder girou e se lançou na direção de Bruno. Ele começou a gritar, uma mistura de dor e reconhecimento, e tudo pareceu mudar em um piscar de olhos. "Bruno, o que você fez?" Clara gritou, a preocupação assolando seu ser. O que quer que a sombra fosse, suas intenções pareciam mais malignas do que nunca. E então, tudo se silenciou. A energia pulsante desapareceu, os raios cessaram e a tempestade se acalmou. Clara sentiu um nó na garganta ao perceber que Bruno não estava mais ali. Naquele instante, uma voz ecoou, uma voz familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Esta foi sua escolha, guardião. Você se entregou à sua própria escuridão. E num facho de luz, a sombra levantou a mão revelando um selo. Clara se agarrou a Miguel, a sensação de perda esmagando-a. O vislumbre do que haviam conhecido estava se desvanecendo. O que Bruno realmente era? Quem ele realmente se tornara? Nesse momento o chão ruiu, revelando um abismo sem fim. O que vai acontecer agora? Clara perguntou apavorada, enquanto a verdade permanecia distante, envolta em mistério e dor. O futuro que esperavam parecia mais incerto do que nunca. Saber o que havia acontecido com Bruno e o que era aquele selo poderia mudar tudo novamente. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Os ecos da tempestade agora pareciam distante, como se uma paz momentânea estivesse se instalando. A sombra que antes dominava a cena agora começava a se dissipar, mas a incerteza ainda pairava no ar. Miguel olhou para ela, a confusão em seu olhar se transformando em determinação. "Precisamos saber a verdade sobre nossa família", ele exclamou. Dalila, ou a figura que representava tudo o que eles haviam perdido, olhou para os dois, e Clara sentiu a dor refletida em seus olhos. "Você tem que escolher, Clara. Cada decisão que vocês tomarem agora irá ecoar no futuro." A voz dela estava carregada de emoção, e Clara sabia que a responsabilidade pesava sobre seus ombros. Bruno, envolto na explosão de luz e sombra, era mais o homem que eles conheciam. A sua forma estava desaparecendo, e Clara teve um momento de compaixão. Ele havia sido moldado por suas escolhas, mas também era um reflexo do medo e da dor. "Seja forte, Bruno", Clara gritou, sua voz ecoando. Ainda há tempo para a redenção. Mas a sombra se intensificou, engolindo a figura de Bruno e fazendo desaparecer uma explosão de luz. E enquanto o eco da sua presença se afastava, Clara e Miguel sentaram-se em silêncio, a realidade da perda os atingindo. A fazenda ao redor deles parecia respirar aliviada, como se tivesse finalmente se libertado de um peso eterno. "Isso foi intenso", Miguel murmurou, olhando em volta. Onde antes havia caos, agora reinava uma quietude respeitosa. "Mas e agora? O que fazemos com tudo isso?" Clara respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada e o frescor do ar. "Precisamos restaurar o que foi perdido. A linhagem, a história da nossa família não pode acabar assim." Ela olhou para a direção onde a sombra havia desaparecido, uma sensação renovada dentro dela. Havia um novo propósito a surgir. "Alberto", Clara gripou, chamando o trabalhador que havia trazido a primeira centelha de esperança. Ele apareceu, os olhos brilhando com admiração e temor. "O que faremos agora sobre todos aqueles que ainda estão perdidos?" A determinação em seu coração agora ardia como fogo. Caso contrário, o sacrifício que haviam feito seria em vão. "Nós precisamos unir as pessoas, contar a história verdadeira. A fazenda precisa saber que a opressão não é o destino que devemos aceitar." Alberto assentiu, com um novo brilho de esperança se acendendo em seu olhar.
Então vamos lutar juntos. A verdade nos libertará. E assim, naquele lugar, Clara, Miguel e Alberto se uniram, criando um elo forte. O sol começou a nascer, banhando a fazenda em luz dourada. Clara sorriu, sentindo que, apesar de tudo, havia algo novo a se desenvolver. A história que eles contariam agora seria um grito pela liberdade, uma batalha pelo que era justo. A fazenda era um símbolo da resistência, e suas vozes combinadas poderiam ecoar além das colinas. Mas enquanto Clara observava aquela luz se espalhar, uma sutil sombra no horizonte lembrou-a que, embora a batalha tivesse sido vencida, a guerra ainda não havia terminado. E dentro dela, um medinho se instalou. O que era aquela sombra? E o que mais estava por vir? E aí, caro leitor, este é apenas o começo. Não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, vamos continuar essa jornada.